bom dia, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sabe, eu estava aqui meditando numa história aqui da Bíblia e eu estava pensando assim, o que é fé? O que para mim é fé? O que para você é fé? E eu estava vendo essa história e eu estava pensando assim, isso é fé? A história está em Mateus, capítulo 8, versículo 5 até o 9, que diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe a um centurião implorando: Senhor, o meu criado já em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem. E o meu servo faz isso e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Eu estava vendo essa história aqui do centurião, eu já conhecia ela. Mas assim, aí depois a gente para meditar. E eu estava pensando assim, isso é fé? Será que eu no meu lugar eu teria essa fé que o centurião teve? Senhor, o Senhor não precisa ir na minha casa. Só apenas diz uma palavra e eu saberei que meu servo estará curado. O interessante aqui é que o centurião, ele era um soldado, ele era uma pessoa importante. Ele era um centurião, uma pessoa importante, e ele também tinha os seus soldados. E ele falou para Jesus assim: Senhor, não precisa na minha casa, só dá uma ordem, porque ele quer dizer, eu tenho os meus soldados e eu sou uma pessoa da autoridade, tenho meu soldado e eu falo pro meu soldado faz isso, ele faz, eu falo para ele não faz isso, ele não faz. E aí ele falou para Jesus apenas uma palavra só e eu sei que o meu soldado será curado. E outra coisa que ele disse assim para Jesus é que que ele não era digno de Jesus entrar na casa dele. A gente sabe que muitas curas que teve na Bíblia, tipo a cura da filha de Jairo. Jairo pediu para que Jesus fosse na casa dele para ressuscitar a filha dele que havia falecido. E esse soldado, ele falou para Jesus: Senhor, não precisa ir na minha casa. Ele se achou indigno. Mesmo ele sendo uma pessoa importante, ele se achou indigno que Jesus fosse na casa dele para curar o servo dele. Outra coisa também que me chamou a atenção é que ele pediu a cura para o servo dele, ou seja, para o empregado dele. Ele disse para Jesus que ele estava sofrendo horrivelmente e pediu para que Jesus curasse. Jesus falasse para ele uma palavra e ele iria curar, para ele curar o servo dele. E eu fiquei pensando assim, nossa, esse soldado era uma pessoa boa de coração, porque assim, ele era uma pessoa importante e ele estava pedindo que Jesus curasse o servo dele, ou seja, o empregado dele. Eu achei muito linda, assim, a gente lê, eu já conheci essa história, mas assim, depois a gente começa a meditar na questão da fé. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu fico pensando assim, comigo assim, nossa, que fé é essa? Tipo assim, será que eu não tenho acho que nem 2% da fé que esse homem teve? Porque assim, é fácil eu falar para Deus, para mim mesmo, que eu tenho fé em Deus, quando eu tô em momentos na minha vida bons, momentos felizes, momentos alegres, onde nada de ruim na minha vida está acontecendo. Mas quando começam as coisas a acontecer na minha vida, eu fraquejo, sabe? Eu fico chateada, eu fico brava. Muitas vezes eu questionei a Deus em questão de muitas coisas que aconteceram. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, é isso que é fé. Sabe, a Jesus, ele quer que nós tenhamos fé nele ao ponto de, igual uma criança, eu comparo assim, uma criança quando o pai dela fala assim, vamos supor, ela subiu em cima de alguma coisa, e o pai dela fala assim, filho,
se joga aqui que eu vou segurar você. A criança simplesmente ela se joga nos braços do pai. Ela não quer saber se ela pode cair, se o pai dela pode não segurar ela direito, se o pai dela pode se descuidar ou não aguentar segurar ela. A criança não pensa essas coisas. A criança simplesmente vai e se joga nos braços dos pais. Então, eu tava pensando assim, gente, eu quero ter essa fé, sabe? Eu quero ter essa fé que o centurião teve de falar para Deus, Senhor, o Senhor não precisa vir na minha casa. Só o Senhor falar uma palavra e eu vou acreditar. Sabe, é fácil, igual eu falo assim, ó, é fácil no tempo da bonança a gente ter fé. É fácil no tempo da bonança a gente acreditar em Deus. Mas e quando está num tempo que não é o tempo da bonança, é o tempo da escassez? Será que eu vou acreditar em Deus? Será que eu vou ter essa fé como o centurião teve? É uma coisa assim para a gente pensar, né? Como que está a nossa fé? E como Jesus quer que seja a nossa fé? Jesus disse que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente falaria para o monte, sai daí, e ele sairia. Ou ele passa por outro lado, ele passaria. Quem já viu um grão de mostarda sabe que parece um cisco, de tão pequenininho que é. E muitas vezes eu fico me perguntando, que tamanho que é a fé que eu tenho? Será que ela chega a ser um grão de mostarda? Jamais. Porque assim, eu fico pensando assim, na minha vida, no dia a dia, eu falo assim, eu fico pensando assim comigo, gente, as coisas que acontecem às vezes assim na minha vida, sabe? Eu olho para mim e falo, Senhor, me dá essa fé, eu quero ter essa fé, sabe? Eu quero acreditar de olhos fechados. E muitas vezes eu não tenho agido dessa forma, sabe? E isso entristece o coração de Deus, porque Deus, ele fala que a gente agrada a Ele quando a gente temos fé. Quando nós temos fé, nós agradamos a Deus. Quando a gente não temos fé, a gente não está agradando a Deus. E o meu desejo hoje, o que eu quero hoje pedir para Deus, hoje, nesse momento, é Senhor, me ajuda, me dá essa fé, para que realmente eu possa crer no Senhor, a ponto de falar assim, Senhor, o Senhor não precisa vir aqui na minha casa, o Senhor só diz uma palavra, e eu sei que o Senhor vai fazer isso na minha vida, sabe? E o bonito que eu achei também do centurião é que ele disse assim, Senhor, não precisa na minha casa, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa, sabe? Ele não se achou uma pessoa importante naquele momento, porque ele sabia que a pessoa mais importante do mundo estava lá na frente dele, que era Jesus. Então ele não se achou importante, ele se achou uma pessoa indigna, sabe? E muitas vezes, será que eu tenho achado uma pessoa indigna diante de Deus? Ou será que eu tenho, muitas vezes, tem sido uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante, uma pessoa que se acha, sabe? Será que muitas vezes eu não tenho sido esse tipo de pessoa, uma pessoa orgulhosa? Que Deus tenha misericórdia de mim, sabe? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Nós possamos, se nós não temos fé, Jesus fala, aquele que tem falta de fé, pede para mim, que Ele dá. Que Deus tenha misericórdia de cada um nessa manhã, que Deus nos abençoe nesse dia, que nós possamos pedir para Deus, Senhor, nos conceda fé, né? Porque a gente só consegue vencer todas as coisas que vêm sobre a gente quando a gente tem fé em Jesus, né? Se a gente não tem fé em Jesus, se a gente não confia em Jesus, é impossível a gente vencer as batalhas dessa vida. Que Deus nos ajude nesse dia. É o meu desejo, a minha oração para cada um de vocês nessa manhã.